Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais Gestão, o seu podcast semanal de negócios, tecnologia e gestão. Meu nome é Jonathan Pinotti, sou apresentador aqui do podcast Mais Gestão, também integro a equipe de marketing aqui da Intelidata, e esse podcast é uma das formas que a gente encontrou de dividir o conhecimento que as pessoas e os profissionais aqui da Intelidata eles adquiriram, e não só isso, da gente também aprender um pouco mais, porque faltam oportunidades às vezes em que a gente pode sentar do lado de um colega de trabalho, de um amigo aqui da empresa, ou mesmo de um cliente, de um parceiro, e trocar experiência, trocar ideia. O podcast Mais Gestão ele surgiu com esse intuito de dividir um pouco desse conhecimento e dessa experiência com você, nosso querido ouvinte. Hoje a gente tem um tema muito interessante e logo depois da vinheta a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Então, produção, solta a vinheta aí pra gente, por favor. Muito bem, essa semana a gente trouxe um convidado especial para conversar com a gente aqui no podcast Mais Gestão, que é o meu amigo aqui, o Pablo Duarte. Pablo que é especialista do Onboard Intelidata. O Onboard Intelidata é o setor de treinamentos para novos parceiros e já tem mais de 5 anos de experiência com atendimento e treinamento para novas parcerias aqui na Intelidata. Seja bem-vindo, Pablo. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Jonathan, pelo convite. Primeira vez que está aqui no podcast Mais Gestão, né? Primeira vez. Já gravou outro podcast, não? Não, primeiro podcast gravado aí. Então é isso aí. Semana passada teve 2 estreantes, essa semana tem um estreante também. E eu trouxe o Pablo hoje aqui para trocar uma ideia, para a gente bater um papo, porque o tema de hoje é um tema que está muito relacionado com a experiência que o Pablo tem também. Afinal de contas, encantei o meu cliente. E agora? Qual é a mágica necessária depois da venda? É sobre isso que a gente vai falar agora. O que acontece? Muitas empresas elas se especializam tanto na venda, no processo comercial, em trazer novos clientes, em conquistar o cliente. Muitas empresas têm um marketing tão bem estruturado, têm campanhas, têm um brand muito bem feito, são referência, né, no reconhecimento perante o mercado. Mas muitas vezes essas empresas esquecem que parte do trabalho não é simplesmente fechar a venda, é você entregar o serviço, entregar o produto ou a solução e continuar dando um atendimento para o teu cliente. E aí é sobre isso que a gente quer falar hoje, né? Sobre essa etapa depois da venda, o que é importante depois disso, por que isso é importante, será que isso é importante? São essas perguntas que a gente quer responder hoje. E aí eu já quero perguntar para ti, Pablo, o que é mais importante, vender ou atender depois de vender? A fidelização pós-venda ela é muito mais importante, com certeza, do que a venda. Por quê? Por quê? É muito mais chance esse teu cliente indicar outro cliente ou ele voltar a adquirir o produto ou o serviço que ele comprou da tua empresa se ele teve um pós-atendimento. Porque o que vai acontecer se ele não teve um pós-vendas bom? Ele vai primeiramente, na primeira oportunidade que ele achar, ou o próximo serviço ou produto que ele achar melhor que o seu, sair. E aí, se essa empresa ela tem um pós-vendas bom, ou ela tem um atendimento que faz diferença, ela vai ficar com esse novo fornecedor dela. Sim. Então, a fidelização, que um atendimento de qualidade, um pós-vendas de qualidade, depois dessa venda for feito, né? Esse atendimento especializado, essa atenção que se dá para esse cliente é muito importante. Ela vai fidelizar e vai deixar esse teu cliente confortável e principalmente vai até trazer outros clientes por indicação desse próprio cliente que ficou feliz. Sim, com certeza. Tu comentaste uma coisa agora que eu acho que é o caminho que a gente precisa seguir para destrinchar essa questão de atendimento depois da venda, de como continuar mantendo o teu cliente encantado, né? Porque a gente gasta tanta energia e a gente faz um esforço tão grande para encantar o cliente antes dele se tornar um cliente efetivamente nosso, ou seja, para a gente vender para ele, que muitas vezes a gente acha que a mágica acaba ali.
Eu vou fazer uma analogia aqui com um conto de fadas. Quando você assistia lá um conto de fadas, uma história lá de... uma historinha lá, um desenho da Disney. Né? Eu cresci assistindo desenho da Disney, então eu tenho isso como referência. Chegava no final lá, tudo dava certo, o bem vencia o mal, davam felizes para sempre, a princesa se casava e beleza, né? Acabou a história ali. E às vezes a gente imagina, a gente concebe que a venda é esse felizes para sempre. Tudo termina quando o cliente assina o teu contrato, ou quando ele te paga, quando ele comprou. Mas na verdade a coisa vai acontecer a partir dali. E tu comentasse uma coisa que eu acho fundamental. A atenção que se dá para o cliente depois ele se tornar um cliente, ou seja, depois ele fechar a venda, é isso que vai fazer ele ser fidelizado ou não. O que está envolvido nessa atenção que a gente precisa dar para o cliente? Então, é muito importante que ao cliente ele fechar essa venda, ao fechar essa contratação desse serviço, que ele saiba que o que ele contratou, o que ele comprou, pode ser útil para ele no dia a dia dele e realmente é útil. Uhum. Né? Então, por exemplo, não adianta eu fechar uma parceria, eu fechar a compra de um produto, a compra de um serviço, uma contratação de um serviço, se depois de 5 dias eu esquecer daquilo. Ele tem que ser útil para mim. Então, essa é a importância de fidelizar o cliente com o teu atendimento. Tu tem que mostrar para ele que aquilo ali que ele adquiriu tem real importância, vai entregar tudo aquilo que tu falou para ele, né? Então, por exemplo, se hoje alguém vai numa concessionária de veículos, Sim. compra um veículo zero, o que é melhor? O que funcionaria melhor? Você entregar o veículo para o cliente e falar, seja muito feliz com o teu carro, faça bom uso, tu e tua família, e no que precisar eu estou aqui. Uhum. Ou, né, como hoje é muito adotado já, a concessionária pega alguém que senta com o cliente dentro do carro e fala o seguinte, olha, esse carro ele é legal porque ele tem o sistema de comando de voz. Para te ativar, tu vai fazer assim, tu vai falar assim. Aí beleza, tu vai lá e tu entende como é que funciona. Tem alguém que vai mostrar como usar esse Exato. Uhum. Tu agrega aquele atendimento a algo que vai fazer diferença para ele. Ou seja, tu mostra que aquele produto no dia a dia dele é muito importante. Vamos lá, outra coisa. Essa mesma pessoa entra no carro e fala, olha fulano, tu comentou comigo antes de comprar o carro que tu vai muito para Rio Grande do Sul, São Paulo, tu viaja bastante. Então, se tu tá ali viajando numa rodovia que ela é bem contínua, não tem muitas curvas... Tá na BR-101, Tá na BR-101. Tu tem essa funçãozinha aqui, que tu só aperta esse botãozinho, faz isso e faz isso, que o carro vai ter o piloto automático. O que é melhor? Quem tu vai fidelizar mais? O cliente a concessionária, que explicou como cada macetezinho do carro básico funciona, ou aquela que falou, seja feliz, tu e tua família, e é assim, né? Então, essa é a diferença. Agregar realmente valor ao teu produto, ao teu serviço que tu está entregando, por um bom atendimento, por uma boa explicação do que aquilo vai servir, como aquilo vai servir para ele. Entendi. Inclusive, eu vou fazer uma ponte com o episódio da semana passada em que a gente falou sobre venda de valor. Até o tema foi vender valor é uma arte. E junto com o Marcelo e o Harry, a gente conversou muito sobre essa habilidade, né, que a gente pode desenvolver, que é agregar valor a um produto. E nem sempre vender valor é vender mais caro. Às vezes é você identificar o que é importante para o teu cliente e abordar aquele ponto. E aí, pensando nesse exemplo da concessionária que tu deu, Pablo, me vem à mente a questão da venda de valor, que para você realmente provar valor do teu produto, da tua solução para o teu cliente, isso muitas vezes só acontece com o tempo depois da venda. Ele vai precisar usar o teu produto e muitas vezes tu vai ter que ensinar ele a usar o teu produto de forma completa para ele poder enxergar esse valor. É o caso da concessionária que o vendedor ou o técnico, às vezes um mecânico, vai lá dentro do carro e mostra para o cliente, olha, esse é o comando de voz, esse aí é o comando o piloto automático que você falou. Aqui tem também um aquecedor do banco, por exemplo. Ele vai te ensinar o cliente a usar todos os recursos disponíveis daquele carro. Porque muito provavelmente o cliente só vai enxergar valor quando ele estiver usando tudo isso.
E aí entra até uma outra coisa que as concessionárias fazem, que eu acho que tem muito a ver com a questão do atendimento e de você tentar prever essa prova de valor contínua para o cliente. Por exemplo, a concessionária poderia muito bem vender o carro e dizer para o cliente, quando der problema, volta, que a gente conserta. Tu tens garantia de 5 anos. Ele está prestando atendimento. Eu vou estar prestando atendimento. Em 5 anos, se você voltar com um problema, eu vou te atender, beleza? Mas eles não fazem isso. O que eles fazem? Daqui a 6 meses você vem para trocar o óleo. Daqui a 1 ano você vem para fazer uma revisão completa, trocar o óleo. Tá? Então, assim, ele já monta uma programação do atendimento que ele está disposto a prestar dentro daquele valor que ele já pagou. Às vezes é uma cesta separada, mas isso já está planejado, isso já está contratado, digamos assim, porque nesse meio tempo você vai conseguindo acompanhar a evolução da usabilidade do teu cliente naquele produto. Daqui a 6 meses tu vai saber se o teu cliente está sabendo andar com o carro, vai usar o produto ou não. E o importante é sempre deixar o cliente confortável com o que tu entregou para ele. É melhor que ele saia empolgado com as funções ou com o que ele está recebendo agregado no que ele fechou ali, ou do que ele sair com aquele sinalzinho de pergunta na cabeça do tipo, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai funcionar depois disso? Né? Então esse atendimento, prestar essa ajuda para ele, para esse cliente, vai fazer a diferença a curto prazo e a longo prazo. Né? Até um exemplo que a gente pode também utilizar, no passado, quando a gente precisava resolver alguma coisa com um serviço financeiro, algum banco financeiro, né, tinha as duas opções. Ou tu ia até a agência, que era uma obrigação, ou você tinha que ligar no 0800. Quando falava em ir na agência, beleza, era desconfortável, mas tu sabia que ia ser resolvido. O que então seria melhor? Beleza, eu fui na agência e resolvi o problema. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é ligar no 0800 e ficar 1h30 no telefone para resolver um bloqueio de cartão. Ou para até mesmo pedir um aumento de limite ou qualquer coisa. Agora, ou até mesmo, antigamente, se você tinha um cartão de crédito internacional e você vai fazer uma viagem, você tinha que ligar para o banco para avisar que você ia viajar. Exato. Ou seja, tu tem que pegar 2 caminhos para resolver, às vezes, um probleminha muito simples. Beleza. Agora, o que é melhor hoje? Né? Porque ainda a gente tem esse tipo de caminho hoje no nosso dia a dia. Nós lidamos com esse tipo de atendimento. Ainda existe esse tipo de atendimento em algumas instituições e empresas. Mas o que a gente prefere hoje? Não é entrar no chat do Nubank e pedir ajuda pelo chat, onde o atendente vem já dizendo assim para ti, não, fica tranquilo, o teu problema vai ser resolvido. E às vezes o problema, ele é um problema mais sério. Ele talvez não consiga resolver ali em 1 hora de chat ou em 1h30 de chat. Mas a forma com que ele lida com esse assunto, a agilidade para chegar no atendimento e a agilidade que ele tem para buscar as informações, ou a facilidade que tu tem também para ter esse atendimento, faz toda a diferença quando o cliente pensa o seguinte, eu vou usar qual cartão? O do banco X ou vou usar do Nubank? Sim. Então, assim, talvez o tempo de atendimento que ele teve é o mesmo que o cara ia ter lá dentro da agência. Só que a facilidade, a forma como ele foi tratado é totalmente diferenciada. Eu até penso assim, eu já passei exatamente por essa experiência de ser atendido pelo Nubank, está com um problema lá, entrar em contato no chat, e o que mais me impressionou foi que a pessoa veio e disse, oi, eu sou fulano, como é que eu posso te ajudar, Jonathan? Então, eu estou com esse problema, essa situação, eu preciso resolver isso. A primeira coisa que o atendente me disse foi o seguinte, beleza, eu entendi tua situação, tu me dá 15 minutos, eu vou verificar com a pessoa responsável e te dou um retorno. Ele verificou com a pessoa responsável, mandou um e-mail para mim com o passo a passo do que eu tinha para fazer e me deu um retorno. Ele não falou para mim, essa não é, isso aí é com outro setor, eu vou passar você para outra pessoa que é responsável. Se eu entrei em contato com o chat, é porque eu preciso de ajuda de um atendente. O atendente que pega o meu atendimento, ele é o responsável por resolver meu problema. O caminho que ele vai ter que pegar internamente para resolver, isso é com eles, isso é o processo deles, mas é aquela pessoa que vai me dar o retorno, diferente de outros atendimentos em que fica trocando. Então isso foi a primeira coisa que me impressionou do atendimento deles. E faz...
essa proatividade em a pessoa ir atrás da resolução. Às vezes não é uma resolução rápida, como tu falou. Às vezes tu tá perguntando uma coisa, só que o cara te pede 15 minutos, né? E ele demora um pouco mais. Então, já aconteceu também, por exemplo, um outro exemplo, a gente está falando bastante de exemplos aqui, tu ligar para um determinado... Há muito tempo atrás acontecia isso e também, né, dava até o receio de tentar resolver o problema, que era ter que ligar para determinadas operadoras de telefone fixo ou de internet. Sim. E fica nesse passa e passa, né? Eu vou passar para o setor responsável. Passava, ficava 5 minutos aquela musiquinha, né? Uhum. E às vezes tu pegava um atendente que tu sentia que ele tentava resolver, mas parecia que algo não estava alinhado dentro do atendimento deles, né? E aí tu ficava ali 1 hora para conseguir cancelar um serviço que estava agregado à tua assinatura ou a um pagamento. Diferente hoje, por exemplo, o que aconteceu comigo também há um tempo atrás, de entrar em contato com a Netflix, porque chegou no meu e-mail assim, a seguinte mensagem: não foi possível efetuar ou gerar o pagamento, né? Sim. Pela fatura de crédito do cartão. Não foi possível debitar a sua assinatura desse mês. Aí eu entrei em contato com essa empresa, Netflix, e falei, tá, beleza, eu estou com esse problema, como é que a gente pode fazer? Aí, nessa ocasião, o meu cartão estava com problema mesmo. Eu tive que solicitar um novo cartão para uma operadora de cartão. Aí, o que a Netflix poderia ter feito? Não, beleza, Pablo, resolve aí, e aí depois tu pode vir aqui e a gente reassina, faz a assinatura novamente para ti do streaming. Mas não. O que eles fizeram para mim? Eles falaram, Pablo, como tu é um cliente já de um tempo com a gente vai te dar aí 7 dias que tu pode usar sem o pagamento e tu pode continuar utilizando o nosso serviço. Tu não vai deixar de usar o nosso produto por um problema externo. Ou seja, eles poderiam ter falado, beleza, te vira aí agora, né? Tu não vai pagar, tu não tem direito a usar. Exato, eu não tinha direito de usar. Por quê? Para mim usar o serviço do streaming, eu preciso ter pagado a fatura. Sim. Mas eles simplesmente deram para mim 7 dias de graça para que eu não tivesse nem a oportunidade de testar outra ferramenta. Qual que foi o sentimento de quando eu saí daquele atendimento? Essa empresa é uma empresa que eu vou ficar por muito tempo. E hoje a gente tem várias outras ferramentas que entregam o mesmo serviço, mas depois de muito tempo eu ainda estou lá, né? Então, eu concordo também. O que acontece? Essa forma, essa tratativa, esse atendimento que é prestado, que vai fazer com que eu pense 2 vezes antes de partir para uma outra, ou desistir desativar esse serviço, esse produto, deixar de utilizar essa empresa para utilizar outra. Tu acha que tem a ver, então, a gente pensando nessa... Né, voltando para o tema do nosso podcast, que é encantei o cliente, e agora? Qual é a mágica necessária depois da venda? Tu acha que tem a ver com ir além da expectativa do cliente? Sim. Quando você vai além, o cliente, quando fecha um produto ou serviço, ele espera uma coisa. Então, se você vai além, ele vai se encantar com isso. Ele vai ver que não é só aquilo que foi falado, e sim algo mais. Então, fechei uma parceria, um produto, a prestação de um serviço. Quando a empresa te entrega mais, tu como cliente se sente melhor. Tu como cliente vai ver que realmente isso é importante. Então, quando acontece comigo, com todo mundo, aonde isso é uma coisa a mais, esse atendimento é um a mais, como eu falei, o cara fechou a compra do carro. Beleza, pode ir embora. Tá documentado, tá tudo resolvido. Tá aqui a tua chave, vai. Tá com o tanque cheio, né? Se fazia muito isso antigamente. Tá com o tanque cheio, pode ir embora. Mas não, isso se evoluiu para quê? O som se aumenta aqui, né? Como tu falou, o aquecedor se liga aqui. Porque o cara pode ter comprado o carro no verão e ele não vai usar o aquecedor agora. Ele não vai enxergar o valor naquela hora, não. Mas quando tiver um frio de 3 graus, menos 2, e ele saber aonde ele pode usar isso no teu produto que tu vendeu para ele, vai fazer toda a diferença. Ele vai falar, não, eu não quero mais outro carro, eu quero esse carro de novo, eu quero essa marca de novo. E além de tudo, eu quero naquele lugar lá. Porque acontece muito da gente, por exemplo, ouvir marcas... Eu vou usar esse exemplo, esse nicho de novo de automotivo. Sim. De concessionárias com marcas muito famosas aí, né?
as maiores marcas hoje, de o cara sair daqui da cidade e na cidade a 50 quilômetros do lado para comprar aquela marca de carro, sendo que a 1 quilômetro dele tinha a mesma concessionária da mesma marca. Meu pai uma vez comprou um carro dessa forma. Ele fez uma pesquisa na concessionária da cidade e achou o produto que ele queria no preço que ele queria. Mas o atendimento fez com que ele fosse comprar na concessionária na outra cidade, em Blumenau. Por quê? Porque o atendimento que eles prestam com a pós-vendas fez toda a diferença. E é justamente isso que aconteceu nesse exemplo que eu tive aqui também, que eu falei. A pessoa ouviu muito mal do atendimento prestado depois da venda, o cara precisou resolver um assunto, um barulhinho que deu no painel, ou precisou tirar uma dúvida. O sentimento que ele falou para mim na época foi o seguinte: eu fui tratado assim de uma forma que parecia que eu não tinha comprado o carro lá. Eles fingiram que não me conheciam, mas quando eu fui comprar, aí era mil maravilhas. Aí eu fui tratado, me levaram para tomar café, mas quando eu precisei de alguma coisa depois de comprar, fez com que na próxima compra eu fosse para outra cidade ou próxima e isso aí, algo mais longe. Isso aí eu acho que talvez seja um dos grandes problemas das empresas hoje, das empresas e dos negócios como um todo, em oferecer uma experiência muito boa de compra, em que tu tens um vendedor ali que está sempre disponível, uma pessoa que é super solícita, tudo que tu pergunta, que tu pede, a pessoa está ali, não, eu vou te ajudar, eu vou te responder, tal, aqui informação e tal, vou conseguir um negócio aqui para ti. E a partir do momento que tu vira um cliente, que tu realmente depende daquela empresa para te prestar um atendimento, um suporte, um pós-vendas, que seja uma oficina, no caso, a gente está falando muito de carro aqui. A partir do momento que tu depende deles, tu entra na vala comum de atendimento e aquilo ali já tu tem que esperar, a pessoa diz, isso aqui não é comigo. Então, a gente falou há um tempo atrás, a gente falou sobre venda de valor, a gente falou também já bastante sobre venda, e um exemplo que sempre me vem à mente, uma vez eu fui fazer um curso em São Paulo, e eu lembro que o professor entrou na sala com, sei lá, umas 20 pessoas na sala, ele se apresentou, oi, meu nome é tal, como é o seu nome? Meu nome foi perguntando para os alunos, como é o seu nome? Meu nome é João. João, o que você espera desse curso? Eu espero aprender sobre tal coisa. Aí o professor anotou no quadro. Beleza, próximo. O que você espera desse curso? Eu espero aprender sobre tal coisa. Ele anotou das 20 pessoas que estavam no curso, que cada uma esperava, ele anotou no quadro. Depois ele fez a seguinte observação. Pessoal, o curso que a gente vai fazer é sobre tal tema. Então eu vou mostrar para vocês disso aqui que vocês disseram que esperam aprender, o que vocês vão receber e o que vocês não vão receber. Literalmente ele riscou metade do que as pessoas disseram que ele escreveu no quadro. Ele falou, isso aqui vocês vão aprender. Aí ele sublinhava. Esse segundo item, essa segunda linha, vocês não vão aprender. Daí ele riscava por cima. No final ele disse, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou alinhando as expectativas. Vocês vêm para cá, vocês contrataram, vocês compraram com uma expectativa. Eu estou alinhando com vocês o que eu vou conseguir atender. Se eu conseguir ir mais além, ótimo, eu surpreendi vocês vão ficar felizes, vocês não vão ficar frustrados. Agora, se eu por acaso deixar de ensinar para vocês algo disso aqui que vocês pediram, vocês vão sair daqui dizendo que esse curso não presta. E ele fez aquilo e realmente todo mundo saiu do curso muito feliz porque aprendeu o que esperava. Então, assim, a gente falando sobre pós-venda, sobre atendimento, sobre esse encantamento depois, quando você faz uma venda, você tem que alinhar com o teu cliente o que ele vai receber. E aquilo ali é o mínimo que você precisa entregar para ele depois. Surpreender o cliente e ir além talvez seja o grande segredo. O que tu pensa sobre isso, Pablo? Esse ir além, ele vai muito de encontro a um outro exemplo bem vívido, bem prático que se tem também, né, que eu tenho com certa empresa, onde após o cliente ter o fechamento, a parceria efetuada, fazer justamente isso, mostrar para ele o que ele vai ter nos próximos dias, próximos meses até, né? O que ele vai ter nos próximos dias. E com isso, o atendimento que essa empresa ela vai prestando
no dia a dia dela, às vezes vai além daquilo. Então o cliente às vezes fala, poxa, eu não sabia que dava para fazer isso, eu não sabia, não estava naquele escopo dos próximos dias. Mas sim, ele foi entregue a mais, as expectativas estavam lá embaixo, eu estava entregando acima das expectativas, né? Só que também já aconteceu em próprias experiências, nesse mesmo processo, onde por uma coisa externa, o cliente acabou não conseguindo fazer esse alinhamento inicial e depois ele fica frustrado porque ele achava que a próxima coisa a acontecer era isso, ou aquilo outro, mas não. Era algo totalmente diferente do que ele esperava. Então, por isso que esse atendimento bem alinhado, bem definido, após o fechamento, e essa entrega além do que você está falando para ele, faz essa diferença. Porque, por exemplo, se você fala para ele, olha, fulano, com o meu produto, tu vai conseguir fazer isso e várias outras coisas, como, por exemplo, isso. Mas aí, quando ele pega para usar, né, esse produto, a infinidade de coisas que tu consegue fazer, ou com o serviço também, com aquilo é maior. Então faz sim a diferença quando tu agrega algo a mais ainda do que ele está esperando, né? Por isso que esse exemplo que tu citou desse curso que tu falou, se o professor não tivesse feito isso, a chance era todo mundo sair ali e fazer, inclusive, um marketing negativo ali do cara. Com certeza, ia falar mal. Poxa, eu paguei aquele curso esperando aprender tal coisa e não aprendi. Então, mas na verdade, aí eu vou até um pouquinho mais fundo nesse exemplo. Aquele professor estava fazendo algo que ele já sabia, porque o curso tinha a ver com essa questão de venda, de negociação. Então, isso que ele estava fazendo de alinhar as expectativas que os alunos tinham no curso, em parte, ele já estava dando a matéria do curso, porque isso fazia parte do conteúdo que ele ia passar. Só que, muito provavelmente, ele já teve problemas nessa instituição que ele está dando aula, em que a instituição vende o curso de um jeito, mas na verdade o curso ele é apresentado de outro. Então, talvez aí exista um desalinhamento entre a venda, entre o comercial e entre quem realmente faz o atendimento ou presta o serviço. Será que isso também não é um ponto para a gente considerar nessa balança? Também, porque se a forma com que foi vendido, daí a gente está falando de duas pontas, né? O vendedor e o cara que executa, o que faz a execução daquele serviço que no caso é o teu professor, né? O curso ali, né? Sim. Então, se a instituição fala, por exemplo, olha, vai ser entregue isso, mas na ponta ali, após a venda, está alinhado somente três aspectos de 5 que eles passaram, vai passar uma mensagem negativa, vai passar algo ruim, né? É o que acontece com muitos serviços que hoje a gente acaba assinando hoje, que te prometem várias coisas, mas na hora vamos ver, na hora de ter que resolver um problema, a chance de tu indicar esse serviço, esse produto para alguém, ela cai assim para quase zero. Sim. Né? A gente vê isso muito em operadora de celular. Né? A operadora anuncia uma coisa, aí tu vai lá, tu assina, mas ela anuncia só o por cima ali, só algo que chama a atenção do cara, mas quando ele está usando, quando ele está fazendo uso do serviço, ele encontra um monte de dificuldade, um monte de empecilho, um monte de asterisco que está lá na propaganda, lá no anúncio. Né? Então, tem que estar alinhado, sim, com certeza. O atendimento ele pode ser feito, como tu falou do cara do curso ali, ele pode ter sido feito o melhor possível, né? O professor, ele deu muito a mais do que estava sendo falado na venda do curso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, se ele não der algo que foi falado na venda, que foi prometido, aí a situação muda, né? Aí o jogo vira, por assim dizer. É a famosa propaganda enganosa. Por isso que tem que estar bem alinhado. A venda, né? A venda com valor, a venda em si, com esse pós-vendas, esse pós-atendimento dessa efetivação da venda. É interessante a gente comentar também, Pablo, que hoje existe muito estudo, muita metodologia na parte de vendas, no comercial, para você usar gatilhos com as pessoas. Então, se trabalha muito a questão da oferta. Né? Por exemplo, na venda de carro, né? Vá mais longe, sem fronteiras. Você usa alguns gatilhos mentais ali para a pessoa
para ajudar ela a imaginar algo que não é concreto, que é abstrato, que é uma ideia. Então, na oferta, na propaganda, no comercial do carro, no folder, no anúncio que tu vê dentro do Instagram daquele carro lá, tu usa gatilhos mentais para fazer a pessoa imaginar algo que não é exatamente concreto. Não é algo que ela vai receber automaticamente caso ela compre, mas é algo que talvez ela consiga conquistar caso ela feche aquela venda, né? Então, esses gatilhos têm muito a ver com essa questão da oferta. Tem um canal no YouTube que é muito interessante, que ele fala assim, ó, se os comerciais fossem sinceros. Então, ele pega, por exemplo, um comercial, ele faz uma pessoa fazendo um comercial de um celular ou de um fone de ouvido da Apple, por exemplo. E ele começa a falar, então, esse fone você vai pagar um preço absurdo para ter uma experiência muito diferente em que as pessoas vão olhar para você e vão saber que você está usando um fone da marca. Então, tipo assim, existe muita... Na parte da venda, no momento da venda, existe uma metodologia, uma forma de se vender, de se oferecer para te usar um gatilho, para te usar uma oferta que chame a atenção da pessoa. E muitas vezes isso não é entregue no final. Talvez a pessoa até consiga conquistar isso no final se ela usar completamente o teu produto. Mas aí que entra talvez a questão do atendimento depois da venda, do pós-vendas em si. Porque para essa pessoa perceber aquele valor que estava lá na oferta, ela tem que efetivamente usar esse produto. Concorda comigo? Concordo. Se a gente olhar, por exemplo, propagandas de grandes marcas hoje, até a propaganda da Apple, né? do iPhone, se a gente olhar, né? Claro, a gente está falando aqui porque são bons exemplos, né? Os caras são referência, né? São referências no assunto. É difícil ter um episódio do podcast que a gente não traz eles como referência, porque como a gente fala muito sobre vendas, sobre marketing, sobre você provar valor do teu produto, cara, os caras estão lá em cima. Estão lá em cima. E assim, se tu vê a propaganda do iPhone 12, ali eles falam da tela, eles falam... mas é uma propaganda, se tu for analisar, ela é simples, ela não dá muito detalhe. Então, novamente, a gente volta naquilo. Eu estou mostrando algo, dando aqueles pequenos detalhes ali, mas eu estou mostrando que o negócio é bom. O cliente falou, mostrando alguns gatilhos. Porque a própria propaganda, ela mostra, por exemplo, uma explosão, se eu não me engano, por causa das cores. Né? Então, ela mostra algo que te chama atenção. Só que o produto ele não entrega só uma tela boa, ele não entrega só uma câmera de qualidade. Ele agrega no teu dia a dia várias funções que fazem tu cada vez querer ter um outro ou ficar naquele produto, naquela marca. Aí, novamente, a gente volta a falar do atendimento. Se você precisar de um atendimento dessa marca, qual que é a tua percepção? Talvez se você não teve ainda atendimento dessa marca, por alguma razão, por não ter, mas o dia que precisar, faz toda a diferença, porque os caras também te tratam de uma forma que a tua expectativa com o produto é uma e está alinhada com o atendimento. Então, eles vão te atender, novamente, a gente volta lá no exemplo do Nubank, eles usam também alguma coisa parecida. Não, fica tranquilo, eu estou aqui para te ajudar, vamos resolver isso juntos. Sim. E é assim que é feito. Por mais que às vezes não é resolvido na hora. No caso, o exemplo do Netflix, você está comentando. Né? Agora da Apple de novo, porque aconteceu também. Sim. Da Apple. Né? Por exemplo, em um chat uma vez, eu precisava resolver um problema, só que o que o atendente fez no primeiro atendimento não resolveu. Mas ele falou, faz isso, porque há grandes chances de resolver. E não resolveu? Beleza. Aí eu tive que entrar de novo no chat para resolver. Mas o problema nem era deles, era do aplicativo de terceiros. Sim. Então, a expectativa do produto, novamente, voltando lá na apresentação do produto, ele é uma apresentação, claro, a gente sabe que está falando de um produto referência hoje, né? Mas era um vídeo simples, uma propaganda simples, mas que tu sabe que naquela propaganda entrega muito mais do que ela está falando ali. Então, esse alinhamento da expectativa, da venda, alinhada com o atendimento, vai fazer com que a fidelização do cliente ainda seja maior, porque ele sabe que quando ele precisar do produto em si, do serviço em si, ele vai estar bem, vai estar com um aporte muito bom nesse sentido. Com certeza. E eu acho que tudo parte daquela premissa, daquele princípio básico que é nunca promete algo que você não pode entregar. Nunca promete algo que você não pode entregar. Isso é fundamental. Porque as empresas, a gente deu o exemplo aqui da Apple, do Nubank, a gente deu o exemplo do Netflix. Essas empresas, elas têm serviços, na minha opinião, extraordinários, produtos maravilhosos. O marketing
que é referência. Mas se você parar para pensar, por exemplo, na Netflix, cara, qual é a chance de você ter um problema que você precisa ligar para o suporte da Netflix porque tu tá com um problema para assistir um filme? É muito pequena. A chance disso acontecer, o problema vai estar talvez no teu dispositivo, na tua internet ou no teu pagamento. Só que assim, aí entra, né? Poxa, mas como que eu posso oferecer uma experiência de atendimento depois da venda, um pós-vendas, um suporte de excelência, de qualidade, se o meu produto ele quase não vai dar problema ou se os problemas que vão aparecer são relacionados a outras coisas que não necessariamente são o meu produto? Eu acho que aí que está o ponto. Eles entendem o perfil do público deles. Porque o público deles é um público que ele vai ter um uso ali limitado do produto. Diferente, por exemplo, da Apple, que o perfil de cliente que vai comprar um iPhone hoje é o heavy user de celular. É o cara que ele vai querer a vida dele integrada no celular. O calendário, os contatos, o FaceTime, ele vai querer botar tudo ali dentro. É um cara que ele vai explorar muito o produto. E eles são muito bons em ensinar você a usar isso para você perceber esse valor. E aí, quando você chega no suporte, você realmente sabe usar aquela situação. Então, eu acho que também tem muito a ver com isso. Porque eu estou pensando agora em quem está ouvindo a gente, que deve estar se perguntando, tá, beleza, eu vendo um serviço, eu vendo uma solução, eu vendo um sistema, que é talvez uma grande fatia do nosso público. Eu vendo um sistema, mas o sistema que eu vendo, ou a forma que eu estou vendendo meu sistema hoje, ele não dá muito suporte, ou ele, de repente, não dá muita chance para o cliente explorar tanto assim o produto. Isso é bom ou isso é ruim? Isso ajuda no atendimento ou não ajuda no atendimento? O que você acha? Eu acho que o cliente, ele tá ali, quando ele precisa de alguma coisa, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido e ele quer ter o problema resolvido. Então, o fato de a empresa talvez não deixar que o cliente ele converse, ele se exponha, ou ele passe aquilo da forma que ele está pensando, né? A chance dele não gostar do atendimento é grande. Como a gente falou, o que é melhor? Voltando ao exemplo da concessionária, vamos falar de serviço, né? Eu já passei por isso, e acho que a grande maioria de quem está escutando já passou por isso. De chegar, por exemplo, num hotel e chegou na recepção, fechou o pacote. Eles te entregaram ali o serviço de acomodação. Aonde é que tu se sente melhor? No hotel que tu chega e o cara fala, olha, o teu quarto, tu pega o elevador, tu sobe até o 10º andar e tu vai entrar na porta 10º andar, 1015, essa é a tua porta, beleza? Valeu, ponto. Ou aquele hotel que fala, olha, o João aqui que está do meu lado vai te ajudar, vai te levar até o teu quarto e vai mostrar os serviços do nosso hotel. E aí o João vai indo, ele vai falando, olha, fulano, aqui é o banheiro aqui da recepção. Aqui nessa salinha aqui, se tu entrar, é o café. Né? Aqui é o café da manhã, ele é servido tal hora. Mas durante a tarde, às 3 horas da tarde, ele serve um chá. E aí ele te leva até a porta do teu quarto, te ajuda a carregar as malas, vai conversando contigo. Ah, de onde é que tu veio? Ah, eu vim de tal cidade. Já aconteceu isso comigo. Então tu se sente muito bem mais acolhido, porque o cliente está ali interagindo contigo, está ali conversando e tu está caminhando até o quarto do hotel entregando ele lá. E provavelmente tem espaços e serviços do hotel que tu nem imaginava que tu ia usar, mas porque eles te apresentaram e disseram que está à tua disposição, isso faz com que tu queira usar. Foi o que aconteceu com esse negócio do chá, porque aconteceu comigo mesmo. Eu cheguei na pousada e o cara me levou até o quarto, falou, ó, aqui é teu quarto, só que às 4 horas da tarde tem um chá. E ele falou do chá só. Aí beleza, deu 4 horas da tarde, eu fui lá ver, só para ver como é que era. Tinha chá, tinha torrada. Então, se ele não tivesse falado isso, como é que eu ia adivinhar que eu tinha a possibilidade de fazer uso disso? E assim, foi uma coisa tão simples, o atendente, ele perdeu ali 5 minutos do caminho de onde ele estava sentado até o quarto. Aí, nesse exemplo que eu usei desses 2 hotéis aí, né, foi um exemplo, talvez o mais correto ou menos correto, foi que os serviços eram os mesmos. Né? Na recepção eles poderiam ter falado, olha, lá no quarto tem uma cartilha dizendo qual que é a hora do café, senha do Wi-Fi e tudo mais. Mas nesse caso que eu tive, nesse exemplo que eu tive, o cara foi indo até o quarto comigo, mostrando as acomodações do hotel, falando da senha do Wi-Fi e entregando principalmente para mim valor no atendimento que ele prometeu. E aí a pergunta, tu voltaria nesse hotel? Com toda certeza.
Não era um hotel perfeito. Tinha os seus defeitos. O quarto tinha um defeito. Era 5 estrelas? Não era. Não era. Não sei se tinha 2,5, mas... Mas o atendimento deles era muito bom. Mas o atendimento fez com que... eu via que o cara estava ali... Ele estava preocupado em mostrar tudo que eu ia ter com aquela minha acomodação. Então, se ele tivesse lá na portaria falado para mim, olha, sobe, tu vai subir, vai pegar o corredor, vai fazer isso, vai chegar no teu quarto. Teu quarto é tal, a senha do Wi-Fi é tal. Ponto. Ele teria prestado um atendimento para mim? Teria. Ele teria entregue o que ele prometeu, né? Teria. Eu não poderia reclamar de nada. Mas a partir do momento que ele tomou essa ação, ele fidelizou eu ali como um possível cliente se eu voltar naquela cidade. Então, eu já sei que quando eu pensar nesse assunto... Agora vamos falar, talvez, do nosso ouvinte agora, né? O cara que vende serviço, que vende produto, enfim, vários nichos aí. Quando o cliente pensa em você, ele pensa como? Ele tem que pensar que tu entrega o que tu falou ali, que tu entregou, presta um atendimento ou presta um atendimento diferenciado, onde ele vai olhar para o amigo dele, talvez você presta venda de software, aí ele vai olhar para o amigo dele, estão lá tomando uma cerveja, jogando futebol, acabou o futebol, tomando a cerveja, aí um olha para o outro e fala, poxa, eu preciso instalar um sistema na minha empresa e tal, aí há duas respostas, né, do outro cara possíveis, né? Olha, eu tenho o sistema da empresa tal. Enfim, é um sistema bom, mas quando tu precisa do atendimento deles, olha, é mais ou menos assim. É complicado, tá? É complicado às vezes tu resolver. Ou ele pode virar para ele e falar o seguinte, cara, pega esse software aqui. O software, ele tem essa limitação, mas o atendimento que esse cara dá para mim é diferenciado. E a gente vê isso no nosso dia a dia, que quando o parceiro tem um atendimento diferenciado na ponta com o cliente final, faz sim a diferença nessa fidelização do cliente. O cliente, eu diria aqui, Pablo, que o cliente chega pela venda, mas ele fica pelo atendimento. Fica pelo atendimento. Então, isso aí, esse exemplo que tu deu ali do hotel, eu gostei muito porque tu explicou em 3 minutos o que é um processo de onboarding, que é inclusive a área que tu atua aqui dentro, que é você receber. Não é simplesmente você dar na mão do teu cliente dizendo, tá aqui o que você pediu, que você comprou, beleza? Não, você vai guiando ele, né? Fazendo toda a passagem dele por tudo que vai estar à disposição dele, por tudo que está disponível. Isso aí vai encher os olhos do cliente, vai fazer com que ele olhe, eu não fazia ideia de quanta coisa eu tinha à minha disposição no que eu contratei. E se a gente for parar para pensar na forma que esse hotel foi vendido, né? Você disse, eu não sei nem se era 2 estrelas. Talvez se eu for procurar esse hotel hoje na internet, eu vou ver uma avaliação dele ali pelas estrelas dele e vou dizer, esse hotel não deve ser bom, só tem 2 estrelas. Mas a experiência de atendimento que ele proporciona, cara, isso talvez seja a maior indicação que exista, né? É o que prende a atenção do cliente. Na minha opinião, realmente é isso. Quando ele precisa de ajuda, quando ele precisa de uma explicação, tu tá pronto para atender ele, pronto para ajudar ele no que ele está precisando. Legal, legal. E eu concluiria, assim, para a gente fechar a nossa conversa, que isso aí que você falou é você tá pronto para ajudar o teu cliente, você tá sempre à disposição dele quando ele precisar e você ir além. Não entregar só aquilo que você prometeu. Você alinha, né? Você combina com o teu cliente, eu vou te entregar isso. Mas você já prevê na tua cabeça o que tu vai poder fazer a mais para esse cliente, para impressionar ele. O que eu posso dar de diferente daquilo que eu combinei com ele? E às vezes é coisa simples, às vezes é algo que nem vai custar caro. O que você pode fazer além para fazer esse cliente sentir que ele ficar com aquele efeito uau, né? Aquele impressionado, tipo, olha só tudo que eu estou recebendo aqui. Então, eu acho que tem essas duas coisas. É um equilíbrio dessas duas coisas, entre você saber resolver o problema do teu cliente quando ele precisar e você realmente impressionar ele com tudo que ele vai ter à disposição depois que ele contratar a tua ferramenta, o teu serviço ou o teu produto. É verdade. E, assim, eu acho que todo mundo já tem todas essas experiências que a gente de todas elas, né? A gente comentou várias aqui. De todos os exemplos que a gente usou, acho que todo mundo já passou por qualquer um desses que a gente já passou, né? E essa expressão que tu usou é muito interessante, esse uau, né?
com todos nós, quando se fala de uma empresa, de um serviço, de um produto, de qualquer coisa, a indicação, quando ela vai acontecer para um outro cliente, ela é muito mais fervorosa do que uma indicação simples porque o cara te atendeu. Mas quando tu atende bem, como eu falei, Nubank, quantos Nubank que eu já indiquei na minha vida? Quantos Netflix que eu falei, cara, assina, pode assinar, assina com certeza. Sim. Né? É diferente de tu falar, não, assina Sky, é legal. Ou assina outro tipo de serviço, enfim, a gente usa vários nomes aqui, mas... Então, essa entrega que tu faz, com esse atendimento, com esses diferenciais e com esse a mais no teu atendimento, o cliente ele vai sim fidelizar e vai indicar você muito mais. Essa é a mágica, então, para manter o cliente encantado? Para mim, sim. Com certeza. Legal. Então é com essa mensagem aí que a gente quer terminar hoje o nosso episódio do podcast. Hoje até a gente se estendeu um pouquinho aqui, mas eu acho que o papo foi muito bom. Pablo, obrigado pela presença, obrigado por ter participado. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos aí que ouviram. É um prazer aí conversar com vocês sobre esse assunto. Beleza, te espero aí para a gente gravar outros episódios futuramente. E muito obrigado você que está ouvindo a gente. A gente agradece de novo a sua atenção e você está acompanhando os nossos conteúdos. Não esquece que semana que vem a gente está de volta na segunda-feira com o Pocket Cast, às 14 horas. E na quarta-feira que vem, às 18 horas, com mais um episódio do podcast. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Valeu, um abraço.